Não importa quantas dívidas você tem acumulado até aqui, ainda que na sua cabeça você pense e ache que são impagáveis, ainda que você tenha escutado de familiares, de amigos, como também de pessoas que chegaram até lhe emprestar dinheiro, seja diretor do banco, seja de empréstimos, seja de agiotas que disseram, olha, sua dívida é impagável. Meu amigo, ouça, ainda que você tenha escutado tudo isso, não importa quantas dívidas você tem acumulado até aqui. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente para pagar todas estas dívidas. Porque Deus, ouça, Ele pode e Ele quer lhe prosperar. Então escreva aí, a partir de hoje, a partir daqui, ou de agora, daqui para frente, eu vou prosperar. Porque eu vou me sujeitar à direção que vem de Deus, a direção que vem do Criador. E Ele vai mudar a sua história como mudou a história dessa mulher. Eu duvido, presta atenção, eu duvido que você esteja sendo humilhado, que você esteja passando tanta vergonha quanto esta senhora, que morava em um barraco e no meio do seu barraco passava um esgoto. Imagine só você. Ela que foi comprar no açougue, foi pedir restos. Comprar não, porque ela não tinha dinheiro para nada, nem para um pão seco. E lhe negaram até os ossos, até o resto no açougue. Preste atenção. Na minha infância, a minha vida foi muito sofrida. Então, aos 7 anos de idade, que a gente ganhou de presente, né? Tanto eu como meus irmãos, foi uma enxada. Quando não tinha água, a gente andava 3, 4 quilômetros com a lata d'água na cabeça. Só que a gente chegava em casa, não tinha um arroz. Quando a gente comia um arroz, era a melhor coisa do mundo. A gente dizia, a gente tá comendo comida boa. E teve uma época da seca muito grande que teve lá no Nordeste, que a gente realmente não tinha o que comer. Não era só nós, muita gente. Mas a gente chegou a comer cobra frita. Para mim, meu sonho era conhecer São Paulo. Então, com tanta dificuldade, com tantos problemas, para mim eu achei como se fosse a solução da minha vida. No primeiro mês que eu cheguei aqui em São Paulo, eu já engravidei. E aí eu já trabalhava fora, comecei a passar necessidade. Mesmo trabalhando fora, eu comecei a passar necessidade. Nós tínhamos um barraco, né? Que até então esse barraco era de madeira. Essa casinha, antes de quando era barraco, passava as fezes que vinham do barraco de trás, passava dentro da minha casa. Então tinha uma madeira, uma tábua cobrindo. Dependendo do jeito que a gente pisasse na madeira, escorregava e pisava nas fezes. Quando chegava a hora do almoço, a gente falava pro vizinho de trás, ei, não dá descarga aí não, que agora a gente vai almoçar. E a gente ia almoçar, e aquele mau cheiro dentro de casa, ia dormir, era a mesma coisa. E eu tinha um ovo na minha geladeira e ainda faltava 15 dias para receber o meu pagamento, né? No dia seguinte, fui no açougue. Cheguei lá pro açougueiro, falei que eu queria que ele me desse um pouco de osso. E aí ele pegou e falou, dona, eu não vou te dar. E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Doente, desempregada, tinha sido despejada da casa que eu estava, passando fome, e os meus filhos também passando fome. Foi assim que eu cheguei. E aí chegou a época da Fogueira Santa e eu fui com tudo. Quando o pastor começou a falar com respeito ao poder de Deus, que daquilo que a gente queria, que Deus fazia, que se a gente realmente cresce, Deus ia fazer, e ele chamou para uma prova, né?
E aí, quando ele leu a palavra lá com relação ao poder de Deus, aí eu falei assim, então eu vou provar. Eu vou fazer essa prova. Eu vendi tudo que eu tinha dentro da minha casa. Eu vendi, para não dizer que eu fiquei com a minha cama, o guarda-roupa e o fogão. Vendi roupa, vendi calçado, vendi móveis, vendi TV, vendi tudo que eu fui vendo. Só não vendi a cama porque não achei quem comprasse. Máquina de lavar, tudo, não deixei nada, nada. E eu falei que se tiver que ficar sem nada mesmo, sem fogão, sem nada, eu vou ficar. Porque foi Deus que me pediu, não foi homem, foi Deus. E quando é Deus que pede, você não tem dúvida. E aí eu peguei e vendi tudo. Aí foi faltando mais. O que eu faço? O que eu faço, meu Deus? Aí fui vender bolo na rua. Ficava até 1h da manhã, no ponto de ônibus, próximo da minha casa, vendendo bolo. E aí eu fui montando meu sacrifício. Aí Deus me pediu uma única casinha lá no Ceará, no interior do Ceará, que eu tinha comprado, que era para minha velhice, que eu falava assim, quando eu tiver meus 60, 70 anos, aí eu vou para lá, vou ficar tranquila lá nessa casinha simples, simples. E aí o que eu fiz? Vendo a casinha. A moça falou, só tô achando aqui para trocar em boi, cabrito. Falei, eu quero dinheiro, eu preciso de dinheiro. Aí ela foi e conseguiu vender a casa. Achei um aqui para comprar, mas ele só dá 18 mil. E aí eu fui no banco para pegar o dinheiro que ela tinha me mandar transferir também para conta da igreja. Fui no banco aqui em São Paulo. Quando cheguei lá, não quiseram passar para conta da igreja. Eu falei, mas vai passar. Não, a gente não vai passar, você tá louca, dona, não pode, como pode isso? Eu quero que você passe para conta da igreja. Chama o gerente. O gerente veio e deu risada da minha cara, mais uma louca que vem aqui. Aí eu peguei e falei assim, eu só quero que você passe o meu dinheiro para essa conta. Dá para você fazer isso ou não? Eu vim e coloquei no altar. E eu tinha colocado lá o pedido, né? Tinha colocado o pedido, que eu queria ser a imagem e semelhança de Deus como estava escrito, que eu queria ter o Espírito Santo, né? E que eu queria ser diferente, que eu não queria ser mais a mesma, que eu não queria nunca mais voltar a ser a mesma, né? Aí, num belo domingo, eu fui batizada com o Espírito Santo. Fui batizada com o Espírito Santo. E aí, quando aquele dia ali, parecia que só tinha eu e o altar. E aquela alegria, aquela coisa incontrolável assim, de alegria, que queria rir, que queria cantar, que queria chorar, que queria louvar. Eu queria falar para todo mundo que Deus tinha me achado e que eu tinha conhecido Ele. Eu não tive medo mais de nada, eu não tinha mais vergonha de nada. 3 dias depois, veio a direção do Espírito Santo para a minha vida financeira, entendeu? Foi numa fogueira santa, veio as duas coisas juntas. Primeiro o Espírito Santo e em seguida a direção, sabe? Uma direção diferente, uma coisa que não era minha, porque eu não tenho estudo. E aí os patrões falam, não vai embora, o mundo tá difícil, tá muito ruim, não sei o que, você vai quebrar a cara. Eu falei assim, não, eu não vou quebrar a cara, eu vou sair e vou trabalhar. Mas se vai trabalhar ou não, não sei, mas Deus vai me dar a direção. E aí foi indo, saí do meu trabalho com R$800, pagando aluguel, assim, sabe assim, pela fé. E aí o que eu fiz com esses R$800? Tinha uma casa para alugar. Eu falei assim, deve ser cara, não vou entrar aí não vou nem perguntar. Aí cheguei, o pessoal dono da casa, fui na imobiliária, e aí eles me falaram. Eu falei, quanto custa a casa? Ah, a casa é tanto. Ah, não dá para fazer tanto? Dá para diminuir o aluguel assim? Ah, só se você se encarregar de pintar a casa, mandar alguém pintar. Peguei, aluguei a casa com esses 800, era 2 meses de depósito, ele deixou por 1 mês, aluguei a casa, e aí era para pôr o restaurante, só que aí Deus já tinha dado a direção, não é para você pôr restaurante, é para você pôr uma escolinha.
né? Cuidar de criança. E aí muitos me criticaram, você vai passar fome, você vai morrer de fome, vá atrás de um emprego que você receba todo mês. Eu falei, não. Desde criança que eu trabalho para os outros, eu nunca tive nada. Agora eu vou. Coloquei a escolinha, o primeiro mês não deu nem pro aluguel, e aí fui indo, isso foi em 2016. Não tive ajuda do governo, não tive padrinho nenhum, não tive ajuda, muito menos de familiar, porque os familiares falavam que não ia dar certo, que eu era doida, né? Que aquilo ali não ia para frente, que eu ia passar fome, que era melhor ir procurar um outro trabalho. E eu falei que eu não ia atrás de um trabalho, porque ali ia ser o meu trabalho. E ali não era para mim cuidar de criança, ali era a minha empresa. Menos de 3 meses, eu comprei meu apartamento. Tem piscina adulta infantil, tem quadra esportiva, tem mais de 30 itens de lazer. Tem coisa lá que eu nem vou usar por causa do tempo que eu preciso buscar, e adeus. Hoje a gente come bem, a gente não passa mais fome. O açougue que eu pedia osso para comer mais meus filhos, hoje eu vou lá e compro e trago para casa. E se chegar alguém tá precisando de estômago, a Alta transformou mesmo. A senhora Marineuza e a sua família passou muita fome. Ela que chegou ao extremo de buscar restos para poder alimentar os seus filhos, e até isso lhe negaram. Mas essa mesma mulher, quando teve a oportunidade de aprender como fazer para sair daquela situação, ela foi humilde para obedecer. Ela recebeu a direção de Deus e ela foi corajosa para obedecer, para ir para o altar, para confiar em Deus. E Deus mudou a história da vida dela. Hoje está aí, saudável, hoje próspera. Hoje, essa senhora gera postos de trabalho, está ajudando o nosso Brasil a sair desta crise, desta recessão. Uma mulher que morava no barraco e no meio do seu barraco passava o esgoto, onde ela tinha que pedir aos vizinhos de cima, aos outros barraqueiros, olha, não dá descarga não faça uso aí do banheiro não, porque nós vamos almoçar. Que vergonha, que dor. Você está aí agora dizendo, bispo, e eu pensava que a minha situação era difícil. Pois é, meu amigo, ela viveu o inferno que você não viveu. E hoje ela está vivendo um pedacinho do céu. Deus não quer que você passe pelo que ela passou, mas se você desprezar essa oportunidade, se você duvidar do poder de Deus, então não conte com o livramento, com a proteção de Deus, porque Ele não vai poder fazer nada por você. Mas se você for para o altar, se você honrar a Deus, fizer o voto de Betel, se você fez este voto, porta do céu, derramou o azeite sobre a pedra, recolhemos. É uma pena que vocês não puderam ver desde o início, mas aqui eles já estão recolhendo o azeite que foi derramado sobre a pedra, símbolo de Jesus, que é a rocha da salvação. A nossa vida está edificada sobre a rocha que é Jesus. E com este azeite, que inclusive nós já temos aqui em estúdio, está aqui, nós vamos lhe consagrar neste domingo, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão. Atenção a todos que fizeram o voto de Betel. Independentemente da sua situação, podendo trazer ou não as primícias, neste domingo você deve comparecer ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, para receber a unção com este azeite. O que você usou para derramar sobre a pedra e fazer o voto de Betel. Neste segundo semestre do ano, você vai prosperar, você vai superar as dificuldades que você tem enfrentado já por muito tempo, inclusive que nesses primeiros 6 meses do ano você não superou, mas neste segundo semestre você vai prosperar. Vai ser a primeira consagração. Pode exibir aqui, por favor? É a primeira consagração do segundo semestre, fazendo uso do azeite que foi derramado
sobre a pedra onde você fez o voto de Betel. Primeira consagração do segundo semestre, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão. A natureza humana sempre está buscando algo mais. Mas sempre estará faltando algo mais na sua vida. O ser humano nunca está satisfeito. Jacó chegou ao ponto de ser rico. Ainda assim, era cheio de medos e conflitos. Mesmo tendo bastante, não tinha tudo. Ainda lhe faltava o principal, a natureza de Deus. No Val de Jaboque, se esvaziou de si mesmo e lutou com Deus pela mudança do seu interior. A partir daquele momento, teve a sua natureza transformada e se tornou Israel. Se você deseja uma nova vida, ser transformado, lute como Jacó, pois quem recebe a natureza divina recebe o tudo de Deus. Fogueira Santa, no Val de Jaboque. Procure hoje uma Igreja Universal do Reino de Deus e saiba como participar. Você ainda não conhece o Templo de Salomão? Pois saiba que ele é uma obra arquitetônica monumental, uma réplica do templo citado na Bíblia. Milhares de pessoas do mundo inteiro já vieram visitá-lo e assim ele se tornou um ponto de peregrinação para muitos religiosos. Com o objetivo de proporcionar uma busca pelo espiritual, ele atrai milhares de pessoas, independente da religião que elas tenham. Eu sou o John Lennon, sou de outra denominação evangélica. O que me trouxe aqui a princípio é a vontade de conhecer, porque eu já conhecia a passagem de Salomão na Bíblia, então eu já conhecia o tamanho da estrutura, o qual a Bíblia relata, mas eu tenho amigos que são da congregação, da igreja, e aí eles me convidaram e veio eu e minha esposa. O que mais me chamou a atenção é a arca. É quando você entra lá dentro e toca a trombeta, e todo mundo, independente de religião, se levanta para proclamar o nome do Senhor e agradecer. Então eu acho que lá dentro é o diferencial de tudo. Aqui fora é lindo, mas lá dentro é mais ainda. Sim, aqui é um lugar muito seguro, tem segurança desde a hora que você entra até a hora que você sai. Outra coisa, os objetos pessoais ficam guardados por segurança, então você não perde o foco, você tem o total foco de quê? De vir buscar a palavra aqui dentro. Eu acho o Templo de Salomão um lugar muito aconchegante, se aparenta muito mesmo com a Arca de Deus, ao qual as pessoas de qualquer religião têm que se aproximar, e o lugar é totalmente acessível para todo tipo de pessoa. É um lugar de oração, um lugar de você demonstrar e colocar em prática aquilo que você acredita que está fundamentado dentro da Bíblia, independente da minha religião, porque eu também sou da mesma crença, mas de outra religião. Eu fui muito bem recebido desde a hora que eu entrei no estacionamento, que já é o diferencial, até a hora que eu passei pela porta de entrada do templo. Então, o atendimento é totalmente gratificante. Na verdade, eu sou católica também e eu acho que as pessoas, não tem que ter medo, porque lá tem que ser evangélico para poder entrar. Não, eu acho que a pessoa deve vir na intenção de conhecer a palavra, de escutar a palavra, e não porque é católico ou evangélico. Eu entrei e foi bem tranquilo, eu só entrei, as pessoas me receberam super bem, com bastante atenção, fui bem recebida. Eles, assim que você entra, também não perguntam sobre religião, eles te deixam bem confortáveis quanto isso. Foi a estrutura, porque é bem grande e me chamou bastante a atenção. E sobre as pessoas também falarem da palavra, como ela é expressada, como já tem um amigo que participa daqui. E o que me interessou foi isso, sobre a palavra e ter curiosidade em saber como é que eles explicavam tudo.
Então, o que você está esperando para conhecer o Templo de Salomão? Venha para conhecer o Templo de Salomão, um lugar maravilhoso e você vai amar. Um local que acolhe todos os visitantes, independente da religião. O Templo de Salomão fica na Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás. O John deixou isso bem claro, que aqui no Templo de Salomão, toda a organização, a santidade, o respeito, a segurança, faz com que a pessoa tenha o seu foco claro, que é Deus, que é a palavra de Deus. A pessoa não perde o foco, estando aqui no Templo de Salomão, em se concentrar na oração, se concentrar na mensagem, se concentrar na busca. E isso é verdade, John. Ele que frequenta uma outra denominação tem vindo aqui ao Templo de Salomão ao pôr do sol. E a Sirlene, católica, que afirmou que aqui no Templo de Salomão se explica a palavra de Deus de uma forma prática, de uma forma simples, de uma forma inteligente, que isso a impactou como católica. Meu amigo, coloca de lado o preconceito. Pare de dar credibilidade aos fake news, às falsas notícias, aos mentirosos, aos fofoqueiros, aos que não sabem falar nada e ficam falando, inventando coisas. Então, venha tirar as suas dúvidas, venha tirar suas próprias conclusões, como fez a católica Sirlene, como fez o John, que frequenta uma outra denominação, e saíram daqui com a força de Deus, com a presença de Deus, com a direção de Deus para vencer os seus desafios e alcançar os seus objetivos. Essa é a proposta do Templo de Salomão, que não tem placa de igreja. O que significa dizer isso? Não importa se você tem ou não religião, não importa a sua denominação, o seu credo religioso. Seja você judeu, espírita, muçulmano, católico, evangélico, budista ou não, as portas do Templo de Salomão, essa casa de oração para todos os povos, estão abertas ao público todos os dias. E domingo agora, às 18 horas, nós vamos lhe ungir com o óleo de Betel, o óleo porta do céu, para que você, neste segundo semestre, comece a prosperar. Vai haver um desbloqueio. Você que diz, bispo, eu tenho estado bloqueado. Os meus caminhos estão bloqueados, as portas estão fechadas, a minha mente está bloqueada. Às vezes eu preciso de uma ideia, eu preciso de uma direção e eu não sei, eu não sei como fazer. Depois desta unção, com este óleo aqui, olha, que você derramou sobre a pedra no altar, nós vamos lhe consagrar. E tudo será desbloqueado, a sua mente será aberta e nesse segundo semestre você vai fazer a diferença. Lembraram de mim, e Abel escolheu o melhor do seu rebanho, o que muito me agradou. Diferente de Caim. Caim trabalhava na agricultura. Já Abel era pastor de ovelhas. Ambas ocupações eram dignas e reconhecidas por Deus. Contudo, a forma como cada um usou o fruto desse trabalho para glorificar o Senhor se tornou o motivo da aprovação de um e da reprovação do outro. No mundo existem dois grupos de pessoas. O grupo representado por Abel é aquele que se preocupa com o altar. Já o grupo representado por Caim é aquele onde a sua maior preocupação está relacionada aos bens deste mundo. Insensatos e cegos, pois qual é a maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? O altar é a morada do Criador da fé, do universo e tudo que nele habita. No altar,
tudo se torna possível. Por isso, tudo que apresentamos no altar se torna santo. É do altar que vêm as revelações de Deus para a nossa vida, e é por isso que também honramos a Deus no altar. Domingo é o dia separado por Deus para honrá-lo com nossos dízimos e ofertas, e estaremos diante dele. E agora? A gente espera. Deus aceitou nosso presente, cara. Deus aceitou. Neste domingo, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo, às 18 horas no Templo de Salomão. Chegue cedo. O homem, quando ele casa, ele quer dar o melhor para a esposa, para a família, mas havia essa frustração por não conseguir vencer na vida financeira. Meu nome é Claudemiro, sou administrador de empresas. Não tinha ninguém bem sucedido na minha família. Então, eu trabalhava dia a dia, né? Sem perspectiva nenhuma de um dia ser alguém na vida, ser reconhecido. E a minha vida era assim, né? Eu trabalhava e aquele dinheiro que eu ganhava dava somente para comprar o básico. O que eu ganhava dava somente para manter minha casa. Eu não tinha condição assim, de ter um carro, de ter a minha casa própria. Então, há uma frustração, né? O homem, quando ele casa, ele quer dar o melhor para a esposa, para a família. Mas havia essa frustração por não conseguir vencer na vida financeira. E a minha vida foi assim por muitos anos, eu tentando sair desse emprego, entro naquele, procurando mudanças de vida, mas nada acontecia. Tenho 2 filhas e elas eram doentes, né? Muito doentes, tinha bronquite, então à noite, de madrugada, dava aqueles ataques de bronquite. A gente saía desesperado, né, para levar para o médico e sem solução também, porque nada acontecia, nada mudava, né, para melhor, né? Eu abri uma oficina mecânica, eu tinha muitos clientes naquela oficina, tudo, só que eu não conseguia ir para frente, mesmo com tantos clientes, eu não conseguia desenvolver aquele trabalho e ir para frente. Deve para um, deve para outro, comprava uma coisa que não conseguia pagar. Depois da oficina, aí tentei novamente em outro lugar, pensando que era o lugar que estava fazendo a diferença, mas não era. A minha vida continuava do mesmo jeito, naquele outro lugar, aquela oficina com bastante clientes, mas eu não via o resultado do meu trabalho, não via. Passando bastante necessidade, passando aperto, às vezes até de depender de cesta básica, né, vindo da família. Eu tenho uma humilhação que veio até da minha mãe, né, a pessoa mais querida, né. Ela disse assim uma vez para mim: meu filho, você já está ficando velho e nada você conseguiu até hoje. Se você morrer agora, o que será da sua esposa, da sua família? Então aquilo foi como uma flecha dentro de mim, né. Isso veio roubando, veio tirando a nossa paz. Eu e minha esposa, né, a gente lutava tudo, mas a gente não conseguia ver uma mudança de vida. Foi minha esposa que conheceu a Igreja Universal. Ela ouviu pela rádio. Aí ela ficou meio receosa de falar para mim da igreja, porque naquela época a igreja era muito perseguida, era mal falada, e era o começo da igreja praticamente. E quando ela me falou que ela ia na Igreja Universal, eu logo critiquei, né? Falei, pô, mas tanta igreja para você ir, você vai logo naquela igreja? Mas mesmo assim ela foi. Eu comecei a levar ela na igreja, mas eu não entrava na igreja. Eu só levava ela até a frente e eu ficava pro lado de fora. E ela foi se afirmando, e eu lá do lado de fora. Mas um belo dia eu entrei na igreja. Eu entrei na igreja, ouvi o homem de Deus pregar, e as palavras foram entrando dentro de mim. O Espírito Santo foi convencendo, e foi havendo uma transformação dentro de mim, e também dela, né? Aí nós começamos a obedecer a palavra de Deus. E uma coisa interessante, o que aconteceu de primeiro foi a paz. A paz, ela veio logo de imediato. A paz, a cura dos meus filhos veio logo rápido. Conhecendo a palavra de Deus, nos tornamos dizimistas, né? Colocamos Deus em primeiro lugar. Aí sim, as portas começaram a se abrir. Houve uma perseverança, houve a direção de Deus, né? Deus foi dando a direção. E hoje, estudei, fiz uma faculdade, numa área que não tinha nada a ver comigo. Eu era mecânico, passei a estudar administração. Então, Deus me deu uma direção totalmente diferente. E aí, me formei na faculdade, abri a minha empresa de administração, né? Passamos a administrar condomínios.
E hoje, graças a Deus, a empresa tem crescido, está desenvolvendo a cada dia, está... Nesse tempo de crise mesmo do coronavírus, a nossa empresa, ela multiplicou os clientes, quer dizer, desenvolveu muito mais, né? Enquanto as pessoas estavam reclamando de dificuldade, a nossa empresa estava crescendo por causa da fidelidade, né? Nós colocamos Deus acima de tudo, né? Ele é o primeiro na nossa vida. Nós temos apartamento, né? Temos carro também. Hoje, eu posso dizer que não tem faltado nada para nós. Nós passeamos, né? Eu, minha esposa, os meus filhos, nós podemos passear, podemos se divertir. Não tem faltado mais nada para a gente, né? A fidelidade, ela é tudo. Quando a gente crê mesmo nesse Deus e coloca Ele em primeiro lugar, então tudo Ele vai transformando e vai dando a direção, né? O senhor vê que eu era mecânico, e de mecânico Deus me levou para um outro lado totalmente diferente, né? A administrar condomínios. É a própria mão de Deus, né? Quando Deus dá a direção, tudo dá certo, né? Você quer continuar dependendo de uma cesta básica? Certamente que não. Você quer continuar vendo seus filhos sofrendo com doenças que os médicos até conseguem diagnosticar, mas o tratamento, os medicamentos não surtem efeito e geram outros problemas, porque há medicamentos que são assim. Há problemas que são assim. Certamente que não. Então, se realmente você, como pai, como mãe, não quer ficar dependendo de uma cesta básica, pedindo a um, pedindo a outro, indo aqui, indo ali. Continuar vendo seus filhos sofrendo com doenças causadas por encostos, por espíritos malignos. E você não sabe como se defender, como proteger os seus familiares, seus filhos. Faça como fez o seu Claudemir. Este homem tinha uma vida limitada. Ele não tinha visão. Ele até tentou abrir uma oficina, mas ele não prosperava. Tudo que ele fazia dava errado, porque os encostos o acompanhavam. Não somente a ele, mas também a sua família. Mas quando esse mesmo homem decidiu fazer o voto de Betel, diga, voto de Betel, porta do céu, ele saiu do inferno que ele estava vivendo e hoje ele está vivendo um pedacinho do céu. Você quer sair do inferno que você está vivendo? Faça o voto de Betel, de ter a Deus como seu Senhor, guia, provedor, protetor e salvador. Ele vai estar segurando na sua mão. Não haverá inveja, encosto, recessão, urucubaca, que vai poder impedir você de prosperar. Você vai prosperar, a sua família vai desfrutar de uma vida de qualidade e Deus vai ser glorificado. Presta atenção, o voto de Betel é ser protegido por Deus em todo lugar, em casa, na rua, no trabalho, em quaisquer circunstâncias, a exemplo da pandemia. Mesmo em meio à pandemia, quem fez o voto de Betel, quem derramou o azeite sobre a pedra, está prosperando. E é por isso que eu vou lhe ungir com este óleo aqui, olha. Este óleo que você derramou sobre a pedra e fez o voto, eu pedi para recolher. Os auxiliares aqui do templo recolheram, juntamente com o pastor Marcos, o encarregado, o responsável, e nós o temos aqui em estúdio. E é com este óleo que nós vamos lhe consagrar ao pôr do sol no Templo de Salomão, exclusivamente às 18 horas. Você vai ser consagrado com este óleo para receber saúde, sabedoria e força. Nesse segundo semestre, você vai pagar essa dívida impagável. Você vai prosperar, você vai fechar novos contratos, você vai se tornar um empreendedor, você vai dar a volta por cima e vai provar para aqueles que dizem, eu quero ver para crer. Vejam e creiam no meu Deus, porque o meu Deus não é de papel, não é de pedra, não é de cobre, não é de ouro, não é de barro, o meu Deus não é de gesso, o meu Deus é o Criador Todo-Poderoso. A falta de direção que resultou em uma vida frustrada. Como eu tive uma infância um pouquinho limitada, então eu queria muito vencer na vida, financeiramente. Então eu buscava muito isso. Procurei estudar, né, buscar o conhecimento em livros. E eu buscava isso assim, como se quisesse preencher algo que eu não sabia exatamente o que era. Então eu me senti
frustrada, porque muitas coisas que eu estava buscando começou a desabar. Minha vida financeira foi assim, eu tive perdas financeiras, eu acabei perdendo o trabalho na época, porque o principal eu não tinha, a base eu não tinha. E esta base tão importante também faltava para Vinícius, que cada vez mais se via perdido num imenso vazio. O vazio que eu tinha, eu quis preencher com drogas, com bebida. Eu era viciado em narguilé também. A bebida eu praticamente bebia todos os dias. Depois que passava a sensação da droga, a sensação da bebida, me vinha aquele vazio. E foi até que chegou um certo dia, uma certa situação, que eu falei, não, chega. E logo cheguei e falei, meu Deus, quanto tempo que eu não falo com o Senhor? Quanto tempo que eu não falo com o Senhor? Um tempo que Isabela desprezou ao ter a sua primeira oportunidade. Na verdade, eu comecei na igreja já desde 9 anos. Eu ficava lá ouvindo as palavras, mas não praticava, não me dedicava, 100%. Então o vazio continuava, permanecia dentro de mim. Então eu fiquei afastada durante 4 a 3 anos, longe, de Deus. E ali eu vivi totalmente a vida do mundo, perdida. Vivi bebendo, conhecendo homens, totalmente perdida. E o vazio ainda permanecia dentro de mim. Até que no momento eu não aguentei mais, porque era aquela vida triste, sabe, vazia. Não tinha alegria. Eu tinha que beber para poder ficar alegre. Vidas tristes e vazias que ansiavam o caminho da paz. E descobriram que ele existe. E está no encontro com o Espírito Santo. O que Jesus ensinava? Sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Reino de Deus e reino dos céus. Quando Jesus curava, libertava, ele dizia, porque chegado a vós o reino de Deus. Reino de Deus é cura, libertação, prosperidade. Muito bem, mas ele falava do reino dos céus, que para você herdar, você tem que se batizar nas águas, você tem que sepultar o passado, você tem que viver pela fé, você não pode abrir mão do batismo com o Espírito Santo. E eu que já fui batizado, alimente o batismo com o Espírito Santo, por meio da meditação da palavra, por meio da busca. Quando eu tive o entendimento que o que faltava era o Espírito Santo, então eu priorizei o Espírito Santo. E aí a minha vida mudou. Os problemas continuam, mas com o Espírito Santo a gente tem a certeza que a gente vence. A gente tem o privilégio de ter esse poder dentro de nós. E a gente consegue vencer tudo. Então, de domingo, a cada domingo quando eu venho, eu costumo dizer que as reuniões de domingo, aqui, principalmente aqui no Templo de Salomão, é um verdadeiro banquete. É como se Deus descesse para servir a gente pessoalmente. Então é muito glorioso, é um privilégio da gente estar buscando um Deus verdadeiro e num lugar que tudo remete a Deus. O Espírito Santo, ele é tudo para mim. Maior riqueza também recebeu Vinícius, que hoje sabe o valor espiritual desta reunião. E dali em diante, as coisas começaram a mudar, porque a pessoa pode estar passando por lutas e guerras, pode estar passando o que for, mas com o Espírito Santo a pessoa tem paz, a pessoa tem alegria. É o nosso fortalecimento, para a gente estar durante a semana fortalecido como um carro, A gente tem que estar abastecido, Então, da mesma forma, essa reunião de domingo é essencial. E Deus transformou a minha vida. E naquilo 15 anos, que nada mudou, em 3 meses eu conheci a Deus, me batizei e recebi o Espírito Santo. Foi numa reunião de domingo
que eu tive um encontro com Deus, foi na reunião de domingo que eu recebi o Espírito Santo, fazendo um propósito, me dedicando, e hoje eu sou totalmente transformada. Hoje eu tenho a alegria do Espírito Santo, a paz, não preciso mais beber para poder ter essa felicidade, né? O Espírito Santo realmente ele transforma. Então, quem não conhece, né, e não sabe, eu convido essa pessoa para estar vindo no domingo, se entregar. Se acha que não tem uma oportunidade, né, se lance neste domingo, venha participar. Descubra como receber a transformação completa, provinda apenas do Espírito Santo. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Deus acabou de sacudir a você, né? Que está afastado, dando desculpas. É distante, não tenho tempo, estou cansado. Ah, não aconteceu como eu havia esperado. Meu amigo, faça como fez a Isabela. Volte. Ela diz, voltei para a fé e teve o seu encontro com Deus. Hoje está alegre e com o batismo com o Espírito Santo, que é o mais importante. Hoje a Isabela pode enfrentar qualquer problema que ela não vai se abater, mas ela vai vencer, porque agora ela tem o Espírito de Deus. Antes ela não tinha o Espírito de Deus, ela se afastava, ela esfriava, ela desanimava, como você que está aí, afastado, desanimado. Coloca a mão sobre a minha mão, por favor. Coloca aqui a mão sobre a minha mão. Coloca a minha mão. Assim como a Isabela voltou, você vai voltar também. Coloca aí. Coloca aí a mão, vamos. Vem, se aproxima mais, Walter, vai. O cameraman, por favor, aproxima, vai. Vem. Tá aí, pronto. Bota aí a mão. Coloca a mão sobre a minha mão. Fala, assim como a Isabela voltou, eu vou voltar. E assim como ela recebeu o Espírito Santo, fala, eu vou receber também o Espírito Santo. É isso aí, meu amigo. Deus, ele não faz acepção de pessoas. O Vinícius se libertou dos vícios e foi o vazio que ele trazia, que ele procurava preencher nos vícios, nas festas, nas mulheres, sabe, nas viagens, e que só foi aumentando com o tempo, porque é isso que acontece. Quando o ser humano tenta preencher o vazio que só o Espírito Santo pode preencher, ele só vai descendo ladeira abaixo. O abismo vai só aumentando. O poço vai só aumentando. Foi o caso do Vinícius aqui, ó. Mas quando ele decidiu buscar o Espírito Santo, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, olha o que aconteceu. E a Márcia, hoje batizada com o Espírito Santo, venceu as frustrações. Qual é a sua frustração? Qual é a sua frustração? Eu não me casei, a minha frustração é na família. Minha família é separada, a minha frustração é que eu não tenho sucesso profissional. Não é. A sua frustração, a raiz da frustração, a Márcia falou para você, você que não prestou atenção, é a ausência do Espírito Santo. Católico, evangélico, judeu, budista, muçulmano, ateu, riquinho, famosinha. Meu amigo, a raiz da sua infelicidade, da sua amargura, se chama falta do Espírito Santo. E quem está em mim? O encosto. Quem é que está em mim? Não é o Espírito de Deus, não. Por detrás dessa depressão, desse vício, desse medo, dessa ansiedade, dessa agressividade, dessa acomodação, está o cão, não está Deus, não. Eu estou falando a verdade, porque eu quero que você conheça o Deus que eu conheço. E conhecendo Ele, você não vai depender de ninguém, de igreja, de religião, de bispo, de pastor, de padre, de ninguém, de políticos, de familiares. Você só vai depender de Deus e de si mesmo. Disso se trata a reunião do encontro com o Espírito Santo aqui no Templo de Salomão. É para marcar sua vida entre antes e depois. Por isso nós vamos realizar a primeira consagração do segundo semestre. Domingo agora, às 18 horas. Meu nome é Eliane Lopes, tenho 45 anos e sou farmacêutica. Na minha adolescência eu ouvi falar do bispo e da igreja. Foi justamente na época que falaram que ele tinha levado sacos de dinheiro. Só que na época eu não conhecia muito esse tipo de coisa, não era muito ligada à igreja.
E depois, passado alguns anos, acho que uns 2 ou 3 anos, eu fui com a minha avó na igreja. Ela tinha vontade de conhecer a igreja. E eu acabei indo com ela. E neste dia tinha muita gente mesmo. E aí, com um jeitinho, ela foi me puxando, a gente começou a entrar. Só que eu me desgarrei dela e ela foi mais para frente. E eu não consegui chegar, acho que eu cheguei mais ou menos na metade da igreja. E de repente ela voltou com tudo, né? E falando, vamos embora daqui, porque eles são ladrões, eles são isso, eles são aquilo. Falou que eles ficaram olhando ela dar oferta, ficaram com cara feia para ela. E ela me puxou. Eu tive vontade de ir até o final, mas eu não consegui. Olhei várias vezes para trás e não consegui. Depois disso eu comecei a namorar meu marido e aí as coisas parece que aumentou, porque a minha sogra começou a ir, na época a gente namorava. E aí eu comecei a ouvir mais ainda sobre a igreja, né? Que eles eram ladrões, que eles não aceitavam pessoas humildes. Eu até cheguei a falar, mas o que eles vão roubar da gente? Porque na época a gente passava muita dificuldade, a minha família, né? Eu era uma menina perturbada, meus pais se separaram e assim a gente passava muita dificuldade, né? Muita dificuldade mesmo. E assim, sempre triste, eu ia para festas, até mesmo com meu irmão, para a gente esquecer um pouquinho do que a gente passava. Mas havia um vazio muito, muito grande. Eu achava que eu não devia nem ter nascido, né? Porque eu já nasci e o médico disse que eu ia morrer, na verdade, né? Porque eu nasci com pneumonia e ele falou para minha mãe, ela vai morrer. Então eu falei, por que eu nasci? Por que eu tive que sair daquele hospital? Depois que eu já estava grávida do meu segundo filho, eu fui morar na casa da minha sogra. E nessa época ela já estava indo buscar pela minha cunhada, que também foi desenganada. Primeiro dia que eu fui com a minha sogra na Igreja Universal, eu me senti bem. Eu me senti muito bem, parecia que o pastor estava falando comigo. Eu deixei o que minha avó falou para trás e falei, não, eu vou tirar as minhas próprias conclusões. Então eu acordei. E aos pouquinhos eu fui correndo, fazendo minhas correntes de libertação, buscando o Espírito Santo na quarta, no domingo, não faltava. E eu ouvi muito, muito falar do Espírito Santo. E eu fui aconselhada, enquanto eu não recebesse o Espírito Santo, aquilo tudo ainda ia me assombrar. Eu não ia me libertar daquelas dúvidas, dessa depressão. Completamente poderia voltar. Então, numa quarta-feira, buscando, eu me dediquei ao máximo na busca e o Espírito Santo veio sobre mim. E foi o dia mais maravilhoso da minha vida. Naquele momento parecia que não tinha ninguém mais comigo. Era como se eu estivesse sozinha. O Espírito Santo falou assim, você não está só. Eu sou com você. De hoje em diante tudo será diferente. E naquele momento parecia que eu ia voar, de tão leve que eu fiquei. Foi ali que eu vi que tudo aquilo que eu tinha ouvido era mentira. E todos os dias eu falo, meu Deus, graças a Deus, que eu deixei o meu passado, tudo que minha avó falou e me entreguei. E agradeço a Deus pelo Bispo Macedo, por ele ter erguido a Igreja Universal, porque foi aqui que eu conheci a fé num Deus vivo, a fé que funciona, você colocando em prática. Lutas eu tenho, guerras eu tenho, muitas, mas a paz que eu não tenho mais vontade de chorar, eu não tenho mais vontade de sumir, pelo contrário, eu tenho vontade de viver, de crescer mais e mais, de cuidar da minha família, coisa que eu já não tinha. Então hoje eu sei o que é ser feliz. Eu posso dizer que eu sou bem casada, né? Meu marido é bem compreensivo hoje, foi uma guerra também, mas graças a Deus hoje também ele veio para Jesus, um homem de Deus. Meus filhos são uma bênção, eu consegui fazer uma faculdade, hoje eu sou bem empregada, meu marido tem 2 farmácias, então nossa vida, pra gente não falta nada. A Igreja Universal hoje, para mim, é a minha mãe espiritual, é onde eu encontrei uma fé verdadeira, onde eu sou cuidada também, e cuido daqueles que vêm até mim. Faço parte do grupo da depressão que ajudam pessoas que também passam pelo que eu passei. Olha, eu digo assim para as pessoas, né, quando elas falam de fake news, e começa a comentar alguma coisa, eu falo, olha, eu sei do que eu vivi e eu posso garantir para você que não tem nada a ver. E aí eu faço um desafio.
Vá até lá, se entrega de corpo, alma e espírito, deixa isso para trás, vai lá aprender o que é ser de Deus de verdade. Esquece o que as pessoas falam, que falam demais. Eu me arrependo de não ter chegado até o final naquele dia que minha avó me levou até lá. Porque hoje eu vejo que não é nada disso. Independentemente da sua condição, o que importa é a sua alma para Jesus. O Espírito Santo representa para mim tudo. É tudo na minha vida. Sem Ele eu não sou nada. Nada. Sem Ele eu não estaria aqui hoje dando um testemunho. Sem Ele eu não teria essa felicidade que eu tenho. Ele é o meu tudo. Seja humilde e reconheça que você tem errado, como fez a Eliane. Ela teve que chegar no fundo do poço e ter que viver de favor na casa da sogra, para então reconhecer que aquele preconceito, pré-julgamento, aquele orgulho e tudo aquilo que ela pensava contra a Igreja Universal, o Bispo Macedo, nós, servos de Deus, não era verdade. Ela tinha que tirar suas próprias conclusões. E por isso a igreja tem as portas abertas ao público. Seja você pobre, rico, seja você um juiz, um analfabeto, seja você famoso ou anônimo, ouça, meu amigo, todos nós somos especiais. Você é especial para Deus. Ainda que a sociedade não lhe valorize, ainda que a sua própria família não crê em você, ainda que você tenha cometido muitos erros, cuidado. Cuidado para você não ser preconceituoso, não julgar e não condenar aqueles que estão servindo a Deus, fazendo a obra de Deus. Essa mulher sofreu as consequências. Mas ela reagiu a tempo e buscou e recebeu o mais importante, o Espírito Santo. E aí vem um pacote inteiro, né? Você recebe o Espírito Santo, aí vem o casamento restaurado, vem a família unida, vem o corpo saudável, vem a vida econômica abençoada, vem também perseguições. Ah, porque agora você se torna amigo de Deus, então você começa a andar na contramão. Agora quem começa a ser perseguido e criticado é você. Agora é a Eliane e o esposo que estão sofrendo na pele o que nós, bispos e pastores da Igreja Universal, sofremos. Disso se trata o trabalho do Espírito Santo, que você se torne morada do Altíssimo Filho de Deus. Na maior metrópole do país, é comum avistarmos o corre-corre no dia a dia de pessoas que lutam pela sobrevivência. Mas é na mesma cidade que avistamos inúmeras pessoas que vivem nas ruas e em situações bem precárias. É pensando no próximo que os voluntários do projeto Anjos da Madrugada se mobilizaram em uma noite fria para levar alento e esperança a quem na maioria das vezes já se sente esquecido pela sociedade. Os voluntários prepararam com muito carinho marmitas, refrigerantes e kits de higiene, que gratuitamente foram entregues, e os beneficiados fazem questão de demonstrarem gratidão. É um trabalho muito sincero, é um trabalho que tira e dá iniciativa, né? Iniciativa que ajuda a gente a se comover mais com Deus, buscar a Deus, né? Que é mais importante. Eu sou muito grato a essa Igreja Universal. O evento também contou com profissionais da saúde que generosamente se propuseram a atender às necessidades dessas pessoas que reconhecem a importância do trabalho. E eu moro no abrigo aqui no Glicério e eu descobri, uma amiga minha me chamou para vir aqui, para a gente ganhar marmita. Quando eu cheguei aqui tinha oração, pastor, pregação, então eu achei importante. O trabalho da Universal, dos Anjos da Madrugada, digamos assim, né? Mediante os moradores, fizeram com que a gente raciocinasse mais, pensasse mais em Deus, mais no próximo, em menos briga, em menos vício. Então, eu acho muito importante. Além de todo o trabalho social, também tivemos auxílio espiritual, onde foi realizada uma oração especial em favor de todos e também uma palavra de fé e esperança. Meu nome é Reginaldo, faço parte do trabalho do Anjos da Madrugada há 5 anos. Esse trabalho para mim é muito importante porque me renova. Eu ajudando essas pessoas é um privilégio de
dar algo para essas pessoas que eu recebi, que é um alimento físico, espiritual. E eu me sinto muito bem, muito feliz com esse trabalho. Esse é apenas um exemplo do trabalho realizado pelos voluntários da Universal. Pessoas que gentilmente não medem esforços para fazer o bem, pois quem pensa no próximo, pensa como Deus. Para sua segurança e conveniência, prefira apresentar suas ofertas, primícias e votos diretamente nas contas oficiais da Igreja Universal do Reino de Deus. É rápido, fácil e seguro. Basta acessar o site universal.org/doar e escolher o mais conveniente para você. Aqui você também encontra todas as contas para fazer uma transferência bancária. Pelo Pix. No aplicativo do seu banco, escolha a opção e-mail. Digite a chave doar@universal.org e coloque o valor. Confira primeiro se aparece o nome da Igreja Universal na tela de confirmação. E pronto. Pelo aplicativo da Igreja Universal no seu smartphone ou tablet, clicando na opção Doações e seguir as instruções. Depois, não esqueça de apresentar o comprovante no altar ou enviá-lo pelo WhatsApp 11 2392 6814. Acesse agora universal.org/doar e veja como é fácil. Quem dará algo para os moradores de rua? Quem crer em um morador de rua? Quem dá atenção com uma palavra de orientação, de estímulo? Quem? Ninguém. Entre aspas. A Igreja Universal vai lá. A Igreja Universal, os bispos e pastores da Igreja Universal, obreiros e membros, vamos lá e fazemos por eles até o que não fizeram por nós. Nós vamos lá e fazemos por eles. Porque Deus nos deu vida, Deus nos deu fé, Deus nos deu força. Deus nos deu amor, não de palavras, te amo. A gente não fala eu te amo, a gente prova que nós amamos, dando a ele a roupa, a alimentação e o mais importante, olha, o conhecimento da verdade. A gente não dá só o peixe, não. A gente ensina eles a pescar. A gente dá a vara e ensinamos eles a praticarem essa palavra e se tornarem independentes. Meu amigo, chega de dar desculpa. Chegou a hora de você que estava afastado voltar. Domingo agora vai ser o domingo do desbloqueio da sua mente e dos seus caminhos. Vamos iniciar o segundo semestre consagrados a Deus com o óleo da rocha, do altar, para que você venha arrebentar, prosperar, mas, sobretudo, venha ser cheio do Espírito Santo. Domingo ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo. E Ele transformará a sua vida. Enquanto os sinais acontecem ao redor do mundo, como Jesus já havia alertado, sobre guerras, fome, terremotos e epidemias, com o século XX tendo matado por conflitos 3 vezes mais do que o resto da história. Apesar da ciência e tecnologia estarem avançadas, o surgimento de doenças vem aumentando espantosamente. E as tragédias naturais e o desamor crescentes. O Senhor Jesus alerta seu povo, as 7 igrejas, que representam os 7 diferentes tipos de pessoas que professam a fé nele, sobre os seus erros para que os corrijam e não padeçam com a grande tribulação. À igreja de Éfeso, Jesus fala: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Essa igreja representa aquela que trabalha muito, odeia o que é mal, um povo paciente e perseverante, mas o amor não é mais o mesmo. Para saber mais e compreender a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse,
Venha neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do Espírito Santo, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou.